vasilhames, os potes. A gente faz parte das nossas entregas via bicicleta para diminuir a nossa pegada de carbono. Tudo isso é preocupação do aquecimento global. E utilizamos frutas, verduras, hortaliças da estação. A gente faz ativismo político e que a gente entende que é ensinar para as pessoas tudo que a gente produz. Não tem a receita secreta do kombucha. Hoje a gente está vendendo a mão do kombucha, né? Essa alga se chama Zooglea, comunidade simbiótica de bactérias e leveduras que promovem a fermentação do chá. A gente ensina a fazer as conservas láticas que estão ali, pão, outros grãos sem glúten, refrigerantes naturais, tudo isso para resgatar as técnicas antigas de produção e conservação de alimentos. Tudo bem? Se alguém tiver uma dúvida, a qualquer momento me pergunta. Eu queria nesse começo de feira aqui, obviamente agradecer ao São Paulo Saudável, ao Livup, que fez essa coisa genial de chamar, como sempre acontece aqui, mas de pessoas que fazem comida de verdade, comidas que são pouco processadas, né? Porque hoje em dia a gente come muita coisa que é muito processada. Se você for pensar uma salsicha, é proteína? Sim, tem proteína, mas ela já está muito distante daquela carninha que saiu da vaca. Não vou falar nome de marcas, mas um iogurte daqueles cheio de chocolate, que já não tem nem mais chocolate, nem leite direito, não pode nem mais ser considerado laticínio, né? A gente tem que voltar um pouco atrás e lembrar como as nossas vós cozinhavam. Essa é a ideia dessa feira. São coisas que são muito pouco processadas, né? A gente vive um mundo em que está tudo ultra processado, que já nem mais assemelha ao que era na origem, né? O insumo inicial. E é isso que a gente está fazendo aqui. Mas o que eu queria falar com vocês agora, perguntar o que é fermentação. A gente está aqui numa feira só com fermentados. O que é fermentação, gente? Se tiver biólogo, médico ou nutricionista, não vai. Mas... Quem lembra das aulas de biologia? Digestão que a bactéria faz, perfeito. Já respondeu mais uma pergunta. Quem fermenta? Quem fermenta? Bactérias, leveduras. Produzem fermentação, elas digerem. Para que elas querem produzir ali? Quando uma bactéria está fermentando, qual que é o grande objetivo evolutivo de um bicho? O que ele precisa produzir? Para levantar da cama de manhã, para falar, para dar aula, para fazer sorvete, chocolate ou outras coisas? O que a gente precisa produzir? Energia. A fermentação, grosso modo, falando muito resumidamente, na biologia, é o que a gente chama de um processo metabólico, né? Uma via metabólica para a produção de energia. O que é uma via metabólica? Uma via metabólica é um conjunto de reações químicas. Lembra? Agora já indo para a química. Reações químicas é aquela coisa meio chata que a gente lembra, mas na verdade é um milagre que acontece dentro do nosso corpo e dentro do corpo das bactérias e leveduras. Lembra da reação que tem o lado esquerdo e o lado direito, né? Reagentes, uma flechinha assim, às vezes tem uma flechinha assim de ida e de volta, e os produtos finais. O reagente, como nosso amigo bem falou, no caso aqui da culinária, o que é? O açúcar, o chocolate, a carne ali da Curato, todos os alimentos que estão aqui vão ser trabalhados, vão ser metabolizados e transformados em alguma coisa. O que transforma, né, o produto final é o que a gente chama na biologia de resíduo metabólico ou metabólito. É isso que interessa na gastronomia. Por exemplo, os fermentados alcoólicos, o que interessa pra gente, a cana-de-açúcar, por exemplo, quando ela é fermentada, o que as bactérias e leveduras, principalmente a levedura, no caso da fermentação alcoólica, produz é o álcool, né? Ele é um resíduo metabólico, é isso que a gente vai aproveitar. No caso da panificação, por exemplo, o que a gente pede para as bactérias e leveduras produzirem pra gente? Ar, CO2, gás carbônico, né? A gente, coitada no caso das leveduras, né? A gente dá para dessas leveduras, tem um fim trágico do assamento. A gente dá para elas farinha, água e sal. Deveria ser só isso hoje em dia, mas um monte de coisas, besteiras que a gente lê no muito industrializado, como eu comecei falando, né? Se a gente lê o rótulo, tem um monte
monte de coisa necessária, né? Mas um pão verdadeiro, a gente entrega para elas ali o alimento, elas dão pra gente o que a gente quer, que é o ar, o gás carbônico, faz o pão crescer e a gente mata elas. Então o pão não pode ser considerado um probiótico, porque ele não tá com bactérias vivas ali, bactérias, leveduras, que são compatíveis com a nossa flora intestinal. Já tô falando aí mais um termo técnico, que é probiótico, que tá cheio de coisa aqui hoje na feira. Mas isso é mais um exemplo, já falamos de dois, álcool e gás carbônico. Outras coisas que no dia a dia são fermentadas, que a gente tem aqui hoje, por exemplo. Me ajudem com exemplos. Sorvete fermentado. O sorvete está fermentado Tá com kefir. Kefir de leite. Então o leite pode ser fermentado, não é? E aqui a gente tem também ali queijos. Assim como o leite que está fermentado aqui, o queijo é uma fermentação. A gente chama de fermentação lática. O queijo, os derivados do queijo, a coalhada, enfim, toda essa linha aí que passa pelo que a gente chama de fermentação lática. Então o resíduo metabólico que os bichinhos ali trabalharam, metabolizaram, digeriram, se alimentaram da lactose, que é um tipo de açúcar, a lactose, produziram energia e transformaram em o leite em muitas coisas muito saborosas e ácido lático, que é um resíduo metabólico. Tudo bem? Outro exemplo, vinagre. Alguém lembra do nome do resíduo metabólico? O que as bactérias trabalham ali na uva? Falou aqui. Na uva ou em outras frutas, muitas coisas podem ser transformadas em vinagres. É a fermentação acética, né? O ácido acético, ele conserva o alimento. Um vinagre dura mais do que 20 anos, muito mais. Tem vinagres que são encontrados ali e quanto mais ele fica envelhecido, mais saboroso ele fica. Isso é o legal da fermentação, né? Ele torna a bebida mais saborosa. No caso do chocolate, que está ali também, da Luísa. Como é? Luísa Abram. Obrigado, da Luísa Abram. A gente não lembra isso ou não sabe, mas se vocês procurarem no YouTube, ela faz aqui, é um processo completamente selvagem, em que as sementes de cacau são colocadas numa grande cuba de fermentação, sem inocular nenhum bicho especial. São os micro-organismos que estão naturalmente presentes ali, e ele chega até quase 50 graus. É um processo maravilhoso de melhoramento desse insumo que é a semente do cacau. Ele libera os ésteres como metabólito, né, como resíduo metabólico, as moléculas que vão trazer o aroma para ele. Ajuda a liberar os flavonoides e todas as outras propriedades boas e principalmente saborosas que a gente sabe que o chocolate tem, né? Qual que é a grande importância da fermentação? A fermentação, ela vem principalmente para conservar os alimentos, além de melhorar o sabor, né? A humanidade pratica agricultura há mais de 10 mil anos. O que aconteceu há 10 mil anos? Há 10 mil anos, a humanidade deixou de ser caçadora-coletora e virou sedentária. Ela começa a produzir, a praticar a agricultura. Quando a gente pensa, a humanidade começou a praticar a agricultura, a gente logo imagina uma horta grandona, orgânica, bonitinha, enfileirada, com alface, rúcula e coisa assim. Imagina, era uma produçãozinha mequetrefe, né, de grãos ali, que eram umas gramíneas, né? Hoje pensar, começou com sorgo, cereal. Você já imagina aquela foto daquele trigo bonito e saudável. Não, era mequetrefe. A gente perdeu muito qualidade de vida, porque a gente foi para uma dieta diversificada, né, uma polidieta, para monodieta, sujeita às intempéries, sujeita aí ao humor divino para mandar inundações, né, e com muito pouca técnica, e perdemos qualidade de vida. E principalmente a gente começou a ter necessidade de conservar os alimentos. Hoje em dia, nos últimos 50 anos, a gente tem sorbato de potássio, nitrito, sulfito, né, os químicos da grande indústria alimentícia. A gente, 50 anos é muito pouco tempo. A gente não sabe se isso é bom pra gente, se é benéfico. Pensa aí, 3 gerações. Como você consegue tirar estatística de saúde com 3 gerações? É muito pouco
tempo e já é suficiente para gente saber que alguma coisa deu errado. As pessoas estão adoecendo por essa nova estilo de vida. Né? A gente vê crianças, não só adultos, mas criança com diabetes 2, com obesidade, tipos novos de autismo, por conta do estilo de vida moderno, né? E que perpassa, né? Que está relacionado principalmente com o nosso estilo de alimentação, com o que a gente coloca para dentro. A nossa alimentação, nosso estilo de vida começa no que a gente coloca para dentro. Então, se a gente for pensar como eu devo me alimentar, né, nessa profusão de dietas, low carb, sem proteína ou só proteína, essa doideira. Gente, como o Drauzio Varela fala, como ele se alimenta, a dieta do Dr. Drauzio Varela é a dieta da avó dele. A gente tem que se alimentar como a nossa avó fazia. Até porque isso já está se esquecendo. Né? Tem um estudo que foi feito recente nos Estados Unidos e que se pergunta para crianças e adolescentes o que a sua avó cozinhava para você. E já é McDonald's, KFC, Habib's ou outras coisas que são ultraprocessados, que já não são, que já se perdeu a cultura da alimentação. É uma forma de etnocídio que está acontecendo, é a morte da cultura. A gente tem que perpetuar isso. E essas pessoas que estão aqui hoje estão lembrando a gente. Gente, pode ser feito assim. Pode ser, obviamente, ele tem que passar por um processo. O processo de fermentação é o processo que a humanidade desenvolveu nesses últimos 10 mil anos. Né? Nos 50 anos que a gente esqueceu. Está esquecendo. Então aqui hoje a gente tem essa possibilidade de lembrar e de aprender e de degustar principalmente. Você pode falar, olha, é probiótico, é nutracêutico, tem um monte de coisas interessantes, mas principalmente é bom, tem que ser saboroso. Começa por aí, é gostoso, a gente tem que lembrar de como que era. Aliás, esse é um dos mandamentos de Marco Polo, né? Ele fala sempre que não coma nada que sua avó não reconheça como comida. Porque é exatamente isso. Você vai pegar um rótulo hoje em dia, vai ler atrás do rótulo, você não sabe que são metade daquelas coisas. Como é que você vai comer uma coisa que você não sabe pronunciar o nome? Não sabe nem qual a raiz semântica daquele nome. Nuggets que começa já com carne mecanicamente separada. O que é isso? Já foi amônia. Como é que é mecanicamente? É quimicamente. Até que isso é a mesma coisa, né? Que a indústria realmente cria nomes para disfarçar os ingredientes que tem ali dentro. Então, carne mecanicamente separada. Você fala, deve ser carne, né? Então, quando na verdade mecanicamente separada é só um termo que a Anvisa regulamentou para que você bote. São as sobras, né? Tudo que sobrou, tudo que é lixo, Exatamente. vai ali, moe junto, põe alguma coisa pra disfarçar e vambora. Gente, chocolates. Quantos chocolates a gente vai no supermercado e lê lá chocolate? Aí você vê, o primeiro ingrediente é gordura vegetal hidrogenada, que é um dos maiores venenos que tem. E assim, olhem lá, quantos ingredientes tem o chocolate da Luísa? Olhem quantos ingredientes tem o chocolate. Deveria ter dois, assim como o pão. Deveria ter 3. É farinha, água e sal. O quarto é paciência, tempo. Tenha paciência, a comida boa demora para ser feita. E ela vai se conservar sem conservante químico de uma grande indústria, sem uma coisa que a gente não quer ingerir. Eu não quero comer sorbato de potássio, eu não quero comer bisulfito de sódio, né? Então, essa é a nossa ideia de trazer e lembrar para vocês. Acho que no final, menos ingrediente, mais saúde, né? Quanto menos ingrediente, Quanto menos melhor. ingredientes, menos processamento, mais saúde. A pior coisa que existe também é produto para diabético, porque você olha aquilo, ele fala, eu tenho um adoçante, que na verdade é maltodextrina, que na verdade é açúcar que se fala. Então, quando o médico, na verdade, está cheio de açúcar, completamente cheio dessas substâncias químicas que ele coloca permitido pela Anvisa. Isso é uma coisa E os adoçantes, né, que fenilcetonúricos, fenilalina, o que é isso? Onde você encontra isso na natureza? E o que isso significa para a nossa saúde a longo prazo? E por que tem que ser doce? Né? A grande indústria sabe muito bem, porque a gente, nós, humanos, ainda somos macacos caçadores-coletores. O nosso genoma ele é programado para encontrar
carboidratos e de cadeias pequenas de açúcar, porque você não sabe quando vai ter de novo. A gente ainda não sabe que a gente está aqui na modernidade. Explica pro seu corpo, ele não sabe. A gente é programado para encontrar uma árvore de maçã e comer o máximo possível. Um pouco de moranguinho do chão, come. Quando você vai achar de novo? Você é um caçador-coletor. O mesmo acontece quando você vê um copinho de refri docinho na sua frente. Tua barriga fala pro teu cérebro, toma isso, toma rápido. Você não sabe quando você tem de novo. E você toma e você se sente super bem. Durante 20 minutos. Né? Te espreme o teu pâncreas, te dá aquele pico glicêmico para liberar a insulina necessária para metabolizar, porque a gente também localiza quebrar aquele açúcar, e depois você, preciso de mais. E tem uma teoria que diz que a nossa necessidade de tomar refrigerante, a gente é viciado real, sente necessidade real de tomar refrigerante. E essa necessidade vem justamente da perda dos probióticos fermentados naturalmente, que eles tinham gás. Então é uma busca do nosso corpo, na verdade, por alimentos probióticos que são ricos em diversos tipos de nutrientes. Às vezes seu corpo está sentindo falta de algum nutriente e ancestralmente você tomaria um ras, você tomaria qualquer coisa, um chá, um kefir, alguma coisa. Vegetais em conserva. Vegetais em conserva. Você não tem mais isso, você associa isso ao gás. Daí você pensa que é refrigerante, que não tem muito daqueles nutrientes, você fica viciado numa coisa que não te supre. Tem uma relação com a fala, a gente sal, nossa sinapse está muito ativa essa injeção massiva, informação nossa de criança. Libera dopamina, libera o neurotransmissor que a gente mais procura. Extremamente relacionado à relação cognitiva nossa, assim, a gente está mais ali acelerado, a gente não está raciocinando direito. A gente se alimenta de formato menos envenenado, a gente consegue evoluir nossos pensamentos. E açúcar é de cadeia longa, né? Não só a glicose, mas os carboidratos que não tem. Tem mais quanto tempo? Não sei que horas são. Vamos falar. Oficialmente a gente encerraria, mas se vocês quiserem continuar conversando. Só por último, aproveitar também o que a Emma falou, que é muito interessante a gente. O que então é a dieta que é importante, né? O que é a dieta ancestral? Primeiro, probióticos. A gente tem que ingerir micro-organismo, porque nós somos micro-organismos também. A gente não é tão humano como a gente gostaria. Esse é o novo paradigma da medicina que está migrando, né, de curativa para preventiva, né? Os remédios, eles atacam muitos sintomas. Você está deprimido, então você toma um Prozac, um antidepressivo que vai espremer a sua glândula pineal e que vai te soltar o dopamina, a serotonina. Mas o precursor da dopamina, da serotonina, está no intestino, é sintetizado por uma bactéria. É como se fosse um órgão. Se o nosso microbiota, que é esse conjunto de bactérias devedoras que fazem parte da gente, adoecer, a gente adoece. Vitamina B, vitamina K é sintetizado não por nós, mas pelos bichos que estão aqui dentro da gente, né? Não só probióticos, mas também pré-bióticos que a gente deixou de alimentar. O que é o pré-biótico? É a comida do bichinho. Quando a gente come só arroz branco, quando a gente come biscoito ultraprocessado, biscoitinho, não vou falar nomes, mas aqueles ali, shake, a primeiro ingrediente vai ser gordura vegetal hidrogenada, depois aquela farinha branca mais pobre, mais quebrada e total, a gente está alimentando o nosso cérebro. A gente tem um açúcar de cadeia curta que vai ser metabolizado rapidamente, a gente vai ficar bem durante 20 minutos. O que a gente precisa alimentar, os bichos, é fibra. Segunda lição de casa, mastiguem uma cenoura inteira. Há quanto tempo a gente não faz isso? Descasque a cenoura sem ralar, sem cortar. Demora, gente. Nosso músculo, nosso maxilar tá atrofiado. Tem que uma dentista pra falar. As pessoas, se você mastiga uma cenoura inteira, no dia seguinte daqui vai estar, quem não tem a prática vai estar dolorido. Por quê? Porque demora, enche o saco. Pra que gastar tempo comendo? Tem mais coisas mais importantes fazer, ganhar dinheiro pra não ter saúde depois, né? Fast food. Comer rápido. O direito do começo ao fim, ele é desde o processo de produção do alimento, que é de bom, até o processo de consumo desse alimento também. Não é aquela coisa, quero, vou no mercado, compro e tenho. Até quando
comer uma cenoura mesmo, Exato. demora. E a gente tem que E o continuar. sentar na mesa, se olhar, compartilhar, rituar, que é o que nos faz humanos, né? Esse é o processo civilizatório, da troca, né? E alimentar esses micro-organismos que não vão se alimentar de cadeia curtinha, eles querem fibra. A gente parou de comer isso, né? A gente parou de se alimentar de coisas que são trabalhosas. E a gente esquece que a gente é mais bactéria do que humano, tá, gente? A gente é só 10%. Para cada célula humana, a gente tem 10 células exógenas, 10 micro-organismos que não compartilham o DNA humano, mas são humanos. Isso não é ruim, não. Isso é a coisa mais A gente não é uma unidade, a gente é um coletivo. A gente tem que funcionar o coletivo inteiro. Se a gente ficar dando antibiótico pro nosso corpo, a gente vai... Nós somos um super-organismo, nós somos um ecossistema. A gente é um zoogleia também. E uma zoogleia, uma comunidade simbiótica de bactérias leveduras. Se chegar um extraterrestre agora, que ele vai falar, humano, leve-me ao seu líder. Ele vai falar, nossa, um saco de bactérias e leveduras ambulantes. Que coisa louca. E é isso, a gente tem que fazer as pazes com esses bichinhos. E obviamente a gente tá aqui hoje pra fazer as pazes. Com a ajuda da Letícia, São Paulo Saudável, da Livan. É isso, tem muito mais coisa pra falar. Tem a nossa barraquinha, tem o K Probióticos aqui com kombucha, tem a companhia ali Kombucha on Tap, e a gente também, quem quiser ouvir mais, a gente ensina todo mundo a fazer tudo que a gente faz. Só entrar lá no companhia centrosfermentados.com.br, tem lá oficinas, agenda, tá bom? Tem um folder aqui pra quem quiser pegar com agendas e tudo mais. E às 13 vai ter mais uma pocket palestra com o pessoal do Curato sobre embutidos. Embutidos fermentados. E depois o Léo com kombucha. E às 17, a Nath sobre puer, chá pós-fermentado da China. Uhul! Valeu.